O que eu gostaria de compartilhar com vocês é algo que Deus tem falado comigo muito pessoalmente nesses últimos meses, se talvez anos que Ele tem falado comigo. E antes do mundo em que nós estamos vivendo, antes de 2020, né, que nós estamos passando pela pandemia, quando eu me casei com a Mari e a gente começou a conviver, e eu lembro poucas vezes os dias que eu não tinha uma noite livre. Sempre tinha alguma coisa para fazer. Então eu chegava em casa do trabalho, ou estava trabalhando em casa, e aí eu tinha que sair para algum compromisso junto com a Mari, ou era vir para a igreja, ou era encontrar alguns amigos, sempre tinha alguma coisa. Era rara as ocasiões onde eu ficava livre, eu não tinha nada para fazer. E quando veio a pandemia em 2020, isso se tornou mais comum. Chegava 6 horas da tarde, não tinha nada para fazer. Já tinha trabalhado, já tinha arrumado a casa que tinha que arrumar, já tinha feito as coisas, e vinha aquele tédio sobre mim, sobre a Mari, tanto que a gente ficava olhando um para o outro, e aí, o que a gente vai fazer? Aí botava uma série, botava um filme, mas a gente não aguentava ficar vendo muito, e tinha várias vezes, vários dias, várias noites, vários períodos, até final de semana, em que vinha um tédio e a gente só ficava ali passando no celular. Mas por que momentos como esse, que são momentos onde a gente não está fazendo nada de especial, nós sentimos tédio, nós ficamos pensando, poxa, não tem nada para fazer, nada legal para fazer. Nós sentimos isso porque o nosso coração, ele anseia por momentos legais. Ele anseia por momentos importantes, por momentos que sejam especiais, por momentos que sejam, muitas vezes, acima da média, por momentos que sejam, muitas vezes, extraordinários. O nosso coração, ele deseja isso, ele busca por isso. E eu lembro que uma vez eu estava vendo um desses vídeos que tem no YouTube de pessoas fazendo esporte radical. Né? Esses vídeos que o cara põe uma GoPro, vai pular de um penhasco, sei lá, vai fazer alguma coisa assim meio maluca. E eu lembro que eu vendo um desses vídeos, e eu vendo aquilo, eu falei, uau, cara, que sensacional. Inclusive eu separei um desses vídeos aí, eu queria passar para vocês terem a mesma sensação que eu tive. Pode botar aí para mim, por favor? Is it recording? Yes! Are you ready? No! Let's go! Come on, you can do it! What the fuck? Going for the catapult! 5, 4, 3, 2, 1, zero! Oh my God. Oh my God. Oh my God. That was insane. Qual é a sua sensação e sentimento quando você vê um vídeo desse? Pode ser sincera. Primeiro vou te falar o que aconteceu comigo quando eu assisti esse vídeo. Primeiro pensamento é, cara, que demais, eu quero fazer isso um dia. Aí o segundo sentimento logo em seguida é, nossa, minha vida não é tão legal assim, né? Eu olho para um vídeo desse e falo, nossa, tem gente vivendo coisas extraordinárias, incríveis, e eu olho para a minha vida e falo, E aí quando eu estava vendo esse vídeo, eu rolei para baixo, assim, fui ver os comentários, aí tinha um cara que comentou assim, quando eu vejo esses vídeos, eu vejo que minha vida é uma porcaria. Aí eu, tamo juntos, né? Dar as mãos e andar juntos. Esse é o sentimento que a gente tem quando vê coisas acontecendo incríveis na vida das outras pessoas. É por isso que a gente gosta tanto de ver séries e filmes, né? As séries e filmes, elas sempre têm coisas fundamentais ali. Sempre há um protagonista que
descobre alguma coisa muito legal, sensacional sobre a vida dele, e ele vai passando por uma jornada, ele alcança algo inacreditável, e aí normalmente é sempre um movimento revolucionário que lidera uma nação em busca da liberdade. Os filmes sempre são assim, as séries sempre são assim. Nós gostamos disso porque o nosso coração ele anseia por coisas extraordinárias. O nosso coração ele deseja por dias extraordinários, por dias que sejam dias especiais e que vão marcar a nossa vida. Por causa desse anseio, nós sempre pensamos além do que nós deveríamos sobre nós mesmos. Quer ver um exemplo? Eu recebo uma mensagem, pelo menos toda semana, de alguém que tem uma ideia genial. Todo mundo sempre tem uma ideia genial. Você provavelmente já pensou alguma vez, nossa, essa ideia é genial. Essa ideia que eu estou pensando é incrível. Nossa, se eu fizer isso vai ser muito bom. O problema é que todo mundo acha que a sua ideia é genial. Mas a verdade é que ela não é tão genial assim. Provavelmente alguém já pensou sobre aquilo e provavelmente você acha que é algo extraordinário, mas nem é. A gente, às vezes, acha que vai ser aquela pessoa que vai revolucionar a nossa geração e vai ser o avivalista do século, ou vai revolucionar a nossa profissão. A gente acha que vai ser o próximo Steve Jobs ou a próxima Madre Teresa. A gente sempre tem esse desejo, essa sensação. Mas você já percebeu que não é bem assim. Talvez pela sua idade, inclusive, você já até percebeu que isso não vai acontecer. Sim ou não? A maioria de nós, e talvez essa seja uma boa e uma triste notícia para a gente hoje, é que nós vamos ser pessoas comuns, que vivem vidas comuns, que têm resultados comuns. Isso é uma boa e uma triste notícia. É uma triste notícia para aqueles que acham que feitos extraordinários são aqueles feitos onde as pessoas vão se lembrar por resto da vida como legado. São feitos extraordinários, mas às vezes o que Deus tem para a nossa vida, o extraordinário que Deus tem para a nossa vida, é completamente diferente daquilo que a gente imagina ser extraordinário. Se a gente for parar para pensar em dias incríveis que você viveu, para refletir na sua vida agora. Quais foram os dias incríveis que você teve na sua vida, que você viveu? Se você puder contar e pensar rapidamente aí comigo, você vai contar nos dedos esses dias. Eu lembro de alguns dias incríveis que eu vivi. Eu lembro de uma época que foi mais férias, quando eu tinha 12 anos, que eu fui para a praia, e foi um período muito incrível. Eu lembro, porque foi umas férias incríveis. Eu lembro quando eu estava, em alguns dias, quando eu estava fazendo missões no Nepal, eu lembro de alguns dias que foram extraordinários. Eu lembro do meu casamento, que foi um dia extraordinário. Se nós contarmos nos dedos aqueles dias que realmente foram dias que a gente vai contar para as pessoas, e as pessoas vão olhar para a gente e vão falar, nossa, que dia incrível que você viveu. São poucos esses dias. Nós vivemos dias mais comuns na nossa vida do que dias extraordinários. Nós vivemos dias mais ordinários na nossa vida do que dias especiais e incríveis. O problema é que o nosso coração se frustra com isso. O nosso coração se entristece porque o que nós queremos é fazer aquilo que as pessoas estão fazendo no vídeo para poder mostrar para as outras pessoas que a nossa vida está sendo incrível. E eu lembro uma vez, uma história, quando eu tinha chegado no seminário, e o seminário no qual eu estava, que eu tinha ido, era um seminário que ele era muito supervalorizado por causa da história desse seminário. Ele era vinculado com a Igreja Batista da Lagoinha, e o nome do seminário carrega o nome de um ministério que se chama Diante do Trono. Então, o seminário em si era um seminário visado, onde as pessoas iam com uma expectativa de que lá seria... Sabe quando você vai para o local e meus problemas vão estar resolvidos? Eu vou encontrar meu chamado, eu vou resolver meu problema, que eu nunca consegui me encaixar em nenhum lugar. Então as pessoas criavam essa expectativa sobre ir para lá. E eu lembro, assim que eu cheguei lá no meu primeiro ano, um dos pastores que estava lá, o pastor Clay, ele virou e ele começou a falar sobre a nossa vida. E ele falou, olha só, vocês vão passar 2 anos aqui nesse local. Se você olhar para a vida de vocês, vocês vão viver 70, 80, 90 anos... 2 anos é um período muito curto da vida de vocês. Então o tempo que vocês vão passar aqui vai ser um tempo bom, mas Deus tem coisas incríveis para vocês fora daqui. Deus tem dias melhores para vocês fora daqui. Não depositem nesses 2 anos toda a sua expectativa de que vão ser 2 anos extraordinários, e você nunca vai ver isso em outro lugar.
E eu lembro que quando ele falou isso, eu pensei sobre aquilo e falei, faz sentido isso. Só que o que acontece? A maioria das pessoas não pensam sobre isso. Tanto que nós temos vários colegas no seminário que depois que terminou os 2 anos, eles voltaram para casa frustrados, porque eles queriam que aquele ambiente, aquele momento, fosse para sempre, porque estava sendo sim um momento extraordinário. Só que era sufocante a ideia de eu voltar para a minha vida comum. Para eu ter que arrumar um serviço, ou ter que fazer uma faculdade, ter que acordar cedo, sair da minha casa, pegar um ônibus, trabalhar durante 8 horas, voltar para casa, comer alguma coisa, dormir e ficar fazendo isso repetidamente durante vários anos. E torcer e ansiar pelo final de semana, que é onde eu ia descansar, mas o final de semana passa voando, já é segunda-feira de novo. Então, essa sensação na vida dessas pessoas que nós conhecemos era desesperadora. E é desesperadora. Por quê? Porque o nosso coração sempre está em busca de coisas extraordinárias. Existem 2 pessoas na Bíblia que tiveram vidas opostas em relação a isso. E é isso que eu queria compartilhar aqui hoje. 2 pessoas que uma entendeu a preciosidade e o valor que tinha na vida comum e no dia a dia ordinário, e uma outra pessoa que buscava sempre o extraordinário e a glória e o desejo de fazer história e fazer com que as pessoas cantassem sobre ele. De um lado nós temos Davi, você conhece Davi? Alguém que, se você olhasse, ele passava despercebido. Provavelmente ele se misturava na multidão. Ele não era alguém que chamava a atenção primeiro. Era alguém comum. Era um homem comum. Era um rapaz comum. E nós temos Saul do outro lado. Saul, a Bíblia vai falar que o mais alto ficava nos ombros de Saul. Então ele era um cara que a aparência dele já chamava a atenção. Ele tinha um porte físico de guerreiro. Ele vinha de uma família que era uma família bem vista naquela época. Então nós temos alguém, de um lado, que era alguém que, ok, é um rapaz, é um homem. O que você tem para dizer sobre Davi? Ele é legal. Mas Saul, aquele cara é incrível, hein? Aquele cara deve fazer coisas extraordinárias. Então nós temos essas 2 pessoas. E lá em 1 Crônicas, se você quiser abrir aí para me acompanhar, quem está assistindo a gente também quiser abrir para acompanhar, lá em 1 Crônicas 10, 13, nós vemos o relato da morte de Saul. O relato do que levou, na verdade, Saul a morrer. E fala o seguinte: Saul morreu porque foi infiel ao Senhor, não guardou a palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação em vez de consultar o Senhor. Por isso, o Senhor o entregou à morte e deu o seu reino a Davi, filho de Jessé. Naquela época, o povo de Israel, eles estavam clamando por um rei. Eles chegaram para Samuel e falaram: Samuel, nós queremos ter um rei, assim como as outras nações têm um rei. E aí Samuel foi dirigido pelo Senhor para escolher Saul. E naquele momento, Saul, ele estava sendo definido, ele era definido como o rei, abre aspas, perfeito. Porque ele tinha a aparência de um rei, ele tinha todas as conquistas que um rei naquela época tinha que ter, de um guerreiro. Então ele era alguém que aparentemente estava suprindo a necessidade que o povo de Israel queria, que era um rei com a aparência de rei, que fazia e vivia feitos extraordinários. Só que Saul, por conta dessa busca desenfreada por alcançar esse desejo de estar sempre fazendo o extraordinário dele, ele foi levado à morte. A palavra diz que Saul morreu por 3 motivos. Não foi fiel ao Senhor, não guardou a palavra do Senhor, ou seja, ele não foi obediente ao Senhor, e ele não consultava ao Senhor, ou seja, ele não tinha um relacionamento com Deus. Saul morreu porque esses 3 atributos, essas 3 características não faziam parte da vida dele. Quando nós estamos vivendo dias, que são dias que nós vamos levar para a história, nós vamos contar para os nossos filhos e para as pessoas que estão à nossa volta, ou que a gente vai postar nas redes sociais, é muito fácil eu olhar para esse momento incrível que eu estou vivendo, extraordinário que eu estou vivendo, e eu ser fiel ao Senhor. Porque aquilo está sendo materializado na minha frente. Então, por exemplo, eu estou no dia do meu casamento, que é um dia marcante na minha vida. É fácil eu, nesse dia, ter o meu coração grato, porque eu estou vendo a coisa acontecendo ali. Aí eu ficava: Deus, Senhor Deus maravilhoso mesmo, olha que legal, tudo bonito. Aí teve uma hora no casamento que
fez ali, quase choveu e aí não choveu, tá vendo? Deus é fiel, tá vendo? Deus me abençoou, nos abençoou. Então nesse momento é fácil eu ser fiel. É fácil eu dizer que eu sou fiel a Deus. É fácil eu olhar para Deus e Deus, eu vou te seguir, eu vou continuar com o Senhor. Da mesma forma é fácil eu ser obediente nesse tempo. Por quê? Porque eu estou vendo a coisa ali acontecendo e faço, Deus, o que o Senhor me falar, tá vendo? O Senhor me guiou até aqui, o que o Senhor falar a partir de hoje, eu vou obedecer, eu vou ouvir a sua voz, eu vou seguir o que o Senhor está fazendo, porque eu estou vivendo um dia incrível, porque eu segui o Senhor. E também é fácil eu ter um relacionamento com Deus nesses dias, porque eu estou com o coração grato, porque eu estou feliz, e eu fico, Deus, o Senhor é bom. E aí o meu relacionamento com Deus nesse momento é fácil com que eu construa Ele. Mas quando nós estamos vivendo os dias ordinários, os dias comuns, os dias onde não acontece nada especial, um dia que é mais um dia na nossa vida, onde nós não temos prazer nenhum de escrever sobre esse dia ou contar sobre esse dia, o que eu vou contar? Eu acordei, tomei café, fui para o trabalho, voltei, comi alguma coisa, assisti alguma coisa e fui dormir. Nesse tempo que nós passamos, que nós ficamos mais em casa, que foi um tempo que Deus falou muito sobre isso comigo, eu lembro de uma pessoa chegando para mim perguntando, e aí, como é que está a vida? Eu não vi essa pessoa há um tempo, por WhatsApp. Aí na hora que eu fui escrever, eu falei, o que eu tenho para contar? Nada especial. Aí eu falei, olha, não aconteceu nada, parece que a vida não andou, parece que a vida não mudou, parece que se eu contar hoje, contar daqui a um ano, eu vou contar as mesmas coisas, porque não tem nada de extraordinário acontecendo. E quando eu respondi a essa pessoa, eu respondi exatamente assim, eu falei, olha, se eu for te contar no geral, não tem nada especial, não aconteceu nada, não mudou nada, está tudo igual. Se você viajar daqui a um ano e voltar, você vai me ver na mesma situação, vivendo a mesma coisa, não mudou nada. Mas são nesses dias comuns, nesse dia onde você lava a louça, nesse dia onde você vai à sua casa, nesse dia onde você briga com seu filho, ou você briga com seus pais, são nesses dias que esses 3 atributos que não foram desenvolvidos na vida de Saul são desenvolvidos na nossa vida. São nesses dias onde eu não vejo nada acontecendo e eu chego para Deus, Deus, eu vou continuar sendo fiel ao Senhor. Eu vou continuar seguindo e obedecendo a sua voz. Eu vou continuar construindo um relacionamento com o Senhor e orando dia após dia. São nesses dias ordinários onde você não vai levar para a sua história e ninguém vai lembrar de você nesses períodos, que esses 3 atributos são desenvolvidos. Onde nós temos fidelidade, obediência a Deus, e nós criamos um relacionamento com o Pai. Saul, ele tinha um chamado extraordinário, não tinha? Imagina você ser rei de uma das maiores nações na época, uma das nações mais ricas, que mais estavam conquistando os povos na época. Imagina você ser rei de uma nação escolhida por Deus, uma nação onde as pessoas contavam sobre essa nação, canções eram feitas sobre essa nação. Imagina você ser rei de um povo assim. Só que por Saul não olhar para a preciosidade dos dias comuns e sempre buscar a glória para ter conquistas, até por inveja de Davi, ele não desenvolveu essas qualidades e o chamado extraordinário que ele tinha o levou à morte. Deus pode ter algo incrível para você, extraordinário, você vai mudar uma nação, você vai conquistar pessoas, você vai influenciar pessoas, mas se você não entender a preciosidade dos dias ordinários e o que isso pode desenvolver na sua vida, esse chamado pode te levar para a morte. O chamado incrível, o extraordinário que Deus tem para a sua vida, se você não desenvolver ele nos dias comuns, o caminho que você está trilhando é um caminho de morte, assim como foi Saul. Então o chamado, ele não é mais importante do que o desenvolvimento das qualidades que eu preciso ter na hora que eu estiver cumprindo esse chamado. Por outro lado, Davi entendeu que existia algo de precioso nos dias comuns. Davi, ele conseguiu enxergar, e possivelmente por ele ser alguém que era considerado comum, nada demais, ele conseguia ver que os dias rotineiros, que os dias que não havia nada de importante acontecendo, eram dias que traziam preciosidades e riquezas e ensinamentos para a vida dele. Ele sabia que o dia comum tinha valor, ele sabia que o fato de eu acordar e lavar a louça, o fato de eu acordar e fazer algo mesmo, rotineiro, dia a dia, que você faz todo dia, que você já faz no automático, dirigir para o teu trabalho. Você já parou? Não sei se já aconteceu isso com vocês. Vocês entram no carro quando vocês veem que vocês estão no local? Ou no ônibus, você entra no ônibus, você põe alguma coisa para assistir, já está no local.
sua mente entra no automático. Davi sabia que esses dias onde a nossa mente entra no automático, Deus queria trabalhar nele. Se você ler lá 1 Samuel, quiser abrir aí comigo. 1 Samuel 17, 34 a 36. Davi, ele foi encontrar o exército de Israel e aí ele viu que tinha o Golias lá, né? O gigante filisteu falando contra o povo de Israel. E aí ele se coloca à disposição para vencer esse Golias. Aí você imagina, alguém chega para você, alguém que você olha e fala, essa pessoa, você não é guerreiro, você não é forte, você não é alto, você não tem porte de guerreiro, nem te conheço, nunca te vi lutar. Como que você chega e quer fazer algo extraordinário, quer vencer um gigante do exército inimigo? Davi fala assim, 1 Samuel 17, 34. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Ou seja, Davi estava falando do dia comum dele aqui, do dia da rotina, o trabalho dele. Ele acordava, comia alguma coisa, ficava lá com as ovelhas, depois vinha para casa, acordava e ficava fazendo isso durante anos, repetidamente. Algo normal naquela época. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Claro que comparar um dia normal com Davi, com a gente não é, né? Eu não vejo um leão na rua o tempo todo, ou um urso na rua o tempo todo. Mas esses acontecimentos aqui, que para a gente parece algo fora do comum, para ele era comum. Para ele era mais um dia. Mais um dia onde ele protegia as ovelhas, mais um dia onde ele cuidava daquilo no qual Deus tinha colocado ele para cuidar. Davi sabia que esses dias estavam fortalecendo a vida dele, forjando a vida dele para viver algo que Deus estava colocando na frente dele no futuro. Tanto que quando ele chega aqui para Golias, para Saul e fala de Golias, ele fala, olha, os dias ordinários que eu vivi me prepararam para esse dia extraordinário que eu estou vivendo aqui. Os dias onde eu ficava vendo a minha rotina, com tédio, sem nada para fazer, eu entendi a preciosidade que esses dias tinham para mim e como eles estavam me fortalecendo. E hoje aqui, quando eu estou para cumprir essa situação, que é uma situação fora do comum, especial, extraordinária, marcante, que vai marcar minha vida, eu estou pronto, mas só porque o dia e a rotina me forjaram e me fortaleceram para viver isso. Davi, ele sabia que nos dias comuns era onde ele encontrava Deus. Davi sabia que nos dias comuns era onde ele se fortalecia em Deus e criava um relacionamento com Deus, e ali a sua fidelidade, a sua obediência com Deus aumentavam. Deus quer que a nossa rotina não seja uma rotina de sobrevivência. Deus quer que a nossa rotina seja uma rotina onde as preciosidades que Ele tem para derramar na nossa vida sejam derramadas. Deus quer uma rotina para a gente onde você sim vai fazer coisas repetitivas, mas é através dessas coisas repetitivas que Ele quer te mostrar algo que Ele nunca te mostrou, que Ele quer te ensinar coisas que você nunca aprendeu, que Ele quer restaurar relacionamentos que foram quebrados ao longo do tempo, que nunca foram restaurados, que Ele quer fazer com que a sua família se fortaleça a ponto de vocês se tornarem uma família forte, estruturada, que seja bênção para a vida de outras pessoas. São nesses dias comuns que Deus quer tratar o seu caráter e transformar você num servo, numa serva. São nesses dias ordinários e que nada de especial está acontecendo, que Deus quer te forjar para você se transformar em alguém que é fervorosamente em oração. São nesses dias que Deus quer fazer com que você ganhe prazer ao ler a palavra dEle, porque é através da palavra dEle que eu ouço a voz de Deus e dessa forma eu posso obedecer da maneira correta. São nesses dias que nada está acontecendo, que você vai parar no seu quarto e se ajoelhar e começar a orar a Deus, e Deus vai vir sobre a sua vida de maneira extraordinária, e você nunca vai mais ser o mesmo. São nesses dias que você vai vencer pecados que nunca são vencidos. São nos dias comuns, aqueles dias que ninguém dá valor, aqueles dias que você não dá atenção. São nesses dias que Deus quer vir sobre a sua vida. E aí quando você for cumprir algo extraordinário, a partir da visão de Deus do que é extraordinário para a sua vida, você vai ser alguém pronto e alguém pronta para cumprir aquilo com excelência.
e obter os resultados e impactar a vida das pessoas que precisam ser impactadas. Eu lembro de enquanto eu preparava essa palavra, compartilhei isso com a Mari, Deus me trouxe à memória 2 pessoas que eu, há alguns anos atrás, por causa de um relacionamento que nós tivemos, não um relacionamento amoroso, eram 2 pessoas, 2 homens. A gente teve um relacionamento de amizade, mas por algumas situações esse relacionamento foi quebrado. E Deus me trouxe à memória dessas 2 pessoas. E aí eu consegui o contato delas, mandei um áudio para elas, uma mensagem para elas. E uma delas me respondeu, a outra não respondeu ainda, mas uma delas me respondeu. E nessa mensagem eu pedia perdão para elas, eu dizia o quanto eu errei, eu dizia o quanto eu fui imaturo. E uma delas me respondeu também pedindo perdão. E a gente pôde, é claro que a gente vai se transformar em melhores amigos, mas foi um momento onde Deus restaurou um relacionamento que havia sido quebrado pelo meu próprio orgulho, ou por eu achar que eu era alguém que estava vivendo algo extraordinário. Nesses dias ordinários e comuns são os dias que Deus quer que você traga à memória pessoas que precisam ter um relacionamento restaurado com você. É quando você está lá. Eu uso o exemplo de lavar a louça, gente, porque eu lavo muita louça, né? Eu sou o lavador oficial lá de casa. A Mari está concordando com a cabeça. São nesses momentos de lavar a louça ali que você está ali, que Deus vai vir e falar ao seu coração, talvez algo que você precisa mudar e como você precisa melhorar naquilo. Tem uma frase da Madonna, vocês conhecem a Madonna, né? Aí, ó. Isso ela falou numa entrevista e ela disse o seguinte: o que te impulsiona, ela está falando de todos nós, tá? O que te impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo de ser medíocre, ele assola todos nós. Se eu chego para você e falo medíocre, naturalmente eu já penso em algo pejorativo. Esse medo é o que sempre me impele. Venço um de seus ataques e descubro-me como um ser humano especial, mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante. A menos que faça outra coisa espetacular. O que ela está falando aqui é que ela não se sente bem enquanto ela não faz feitos espetaculares o tempo todo para se afirmar de que ela é espetacular. Só que ela descobre que cada vez que ela faz alguma coisa incrível, ela não é nada daquilo. Ela é só mais uma pessoa medíocre. E nós somos assim. Nesse ano 2020 que passou, e a gente não estava fazendo nada, teve um momento que eu falei, caramba, realmente não tem nada de especial para falar. A gente não fez uma grande viagem, ou não comprou alguma coisa, e o tempo todo nós tentamos trazer para que as outras pessoas possam ver que a nossa vida está sendo incrível, e está sendo marcada, e está sendo algo que vai ser lembrado por resto da vida. E um desses dias eu estava orando no quarto, e aí orando a Deus, eu estava reclamando, Deus, nada acontece, cadê o seu chamado da minha vida? Quando as coisas vão acontecer, né? Pedindo pelo extraordinário, orando pelo extraordinário. Aí naquele momento que eu estava orando, Deus veio sobre mim e falou o seguinte, Ele falou assim, olha, Jesus viveu no anonimato por 30 anos, quem é você nos seus 31 anos para exigir alguma coisa extraordinária na sua vida? E naquele mesmo momento que eu estava orando isso, eu falei, Jesus, durante 30 anos, Ele viveu fora dos holofotes, ninguém sabia sobre Ele. Ele viveu uma vida ordinária, uma vida comum, uma vida que as outras pessoas olhavam e passava despercebida no meio da multidão. Uma vida onde Ele se levantava, trabalhava provavelmente como carpinteiro igual ao seu pai, fazia as coisas, retornava para casa, e durante 30 anos Ele viveu algo que diante dos olhos das pessoas não tinha valor nenhum. Durante 30 anos, Jesus foi alguém que entendeu que os dias ordinários, eles são dias preciosos para a nossa vida. Que os dias comuns, eles são dias preciosos na nossa vida. E se a gente for olhar, inclusive, eu quero sugerir aqui, quem não assistiu The Chosen, uma série sobre Jesus, é um aplicativo que você pode baixar, é gratuito. Assista porque é muito bom, porque fala exatamente isso que eu estou falando aqui. Nessa série, e eu acho que foi assim que aconteceu, as coisas extraordinárias que Jesus fazia, na verdade, eram em dias comuns e sem valor e ordinário. Se a gente parar para pensar, o primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento. Quantas festas nós vamos durante a nossa vida? Várias. A gente não espera que aconteça algo espetacular, extraordinário.
Porque é mais uma festa comum, é mais uma festa que está acontecendo. Numa festa comum, onde as pessoas não esperavam nada, Jesus fez algo extraordinário. O primeiro milagre dele que foi multiplicar o vinho, transformar água em vinho. Naquele momento em que Jesus multiplicou o peixe e o pão, nós vemos um momento comum. As pessoas estavam caminhando juntas e andando, e elas, a gente vai ouvir aquele homem lá que está falando, e está falando um monte de coisa legal, e as pessoas estão acompanhando, a gente vai lá. E aí no momento da fome, da comida, que é um momento... A gente desvaloriza tanto o momento de comer, que a maioria de nós, eu me incluo nisso, come com o celular na mão. Ou assistindo algum vídeo, alguma série. Naquele momento comum, sem valor, Jesus fez um dos maiores milagres, que foi multiplicar a comida para aquela multidão de pessoas. Outro milagre que Deus fez, que Jesus fez, que foi parar a tempestade, foi quando os discípulos estavam ali no barco e, gente, eles eram pescadores, eles passavam por temporais, deveria ser comum isso. Então era mais um dia na vida deles onde eles tinham que se livrar e sobreviver a uma tempestade. Jesus foi e parou tudo ali, fez mais um milagre extraordinário. A história da mulher samaritana, ela estava indo buscar água. Ela não imaginava que um dia comum dela de sair, eu vou sair daqui, pegar água para minha casa, vou lá pegar água e vou voltar. Eu faço isso todo dia. Eu faço. E aí no meio do caminho, num dia comum, num dia ordinário, numa rotina que ela tinha, ela vai e encontra o Salvador da humanidade. Nesses dias comuns que nós estamos vivendo, que você está vivendo, são dias onde você pode ter um encontro verdadeiro com Jesus que vai transformar a sua vida. Assim como foi a mulher samaritana. São nesses momentos que você está lá, sem esperar nada. E Deus pode se revelar para você como nunca aconteceu antes. E você ser transformado para sempre. Se a gente for olhar a mulher do fluxo de sangue, ela acordou aquele dia, depois de anos, sem amigos, sem família, sem ter relacionamento com ninguém, sem poder encostar com ninguém, sem poder conversar com ninguém, sem poder encontrar. É muito pior do que viver um lockdown no sentido pessoal dela, de não poder ter contato com pessoas. E ela acordou em mais um dia, e ela acordou naquele momento triste pensando, eu acordei mais um dia na minha vida normal. Mas aí ela ouve sobre Jesus, um dia que ela não esperava. E ela vai ao encontro dele, toca nele e é curado para sempre. E a sua vida é transformada para sempre. São nos dias ordinários que Jesus pode vir sobre a sua vida. São nos dias que nós não esperamos que nada especial aconteça, que Jesus pode vir sobre nós. E talvez você não faça nada que aos olhos das pessoas sejam algo incrível, aos olhos das pessoas seja algo extraordinário. Talvez a sua vida, você viva a sua vida e você seja um homem comum, uma mulher comum. Mas esses dias comuns, normais, são os dias que fazem com que a gente possa se parecer mais com Jesus. E se viver dias normais e comuns faz com que eu pareça mais com Jesus, esse é o maior chamado que eu tenho para a minha vida. O maior chamado que eu tenho e você tem é com que você se pareça mais com Jesus. E se os dias ordinários fazem isso comigo, eu não quero ter dias incríveis. Eu não quero ter dias extraordinários. Eu não quero ter dias especiais onde eu possa postar nas redes sociais, onde eu possa contar para os meus filhos. Eu quero poder olhar para os meus filhos e falar, olha, o seu pai entendeu a preciosidade dos dias ordinários. E hoje eu posso dizer que eu me pareço mais com Jesus por causa desses dias. Não foram por causa dos dias especiais. Não foram por causa dos dias que marcaram a minha vida. Foram por causa desses dias onde eu acordava, dava um beijo na Mari, a gente ia tomar um café, aí depois a gente conversava, depois a gente ia para o trabalho, depois a gente voltava. Foram esses dias. Esses dias são um verdadeiro tesouro na nossa vida. E o que eu quero e eu desejo para você hoje é que você volte para casa hoje e a partir do dia de amanhã, quando você acordar, os seus olhos sejam abertos e você possa ver o tesouro que Deus tem para a sua vida nesses dias comuns, nesses dias ordinários, nesses dias que aos olhos das pessoas são dias sem valor. O meu desejo é para que os nossos olhos sejam abertos e quando eu sair na varanda da minha casa ou do meu prédio ou para onde eu for, eu olho para as coisas e falo, Deus, eu continuo sendo fiel ao Senhor, eu continuo sendo obediente ao Senhor e eu desejo ter um relacionamento maior com o Senhor.
Meu desejo para você, meu irmão e minha irmã, é que a sua lente dos óculos que o mundo coloca sobre nós, de que vídeos como esse é que realmente fazem a vida valer a pena, sejam retirados. E um novo óculos possa ser colocado na sua vida e você possa enxergar a vida incrível que Deus tem para você. A vida extraordinária que Ele preparou para você. Você não está aqui por um simples acaso da humanidade. Deus sonha com você. Nem que sejam dias ordinários. Ele tem algo extraordinário para derramar sobre você nesses dias ordinários. Eu quero orar pela sua vida. Queria que você ficasse de pé para a gente orar juntos. Deus, eu quero louvar o Seu nome, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. A gente não quer e não deseja nada além daquilo que o Senhor deseja para nós. E se o Senhor deseja para nós que nós sejamos pessoas comuns, que vivam vidas comuns, que façam coisas comuns, mas que nesses dias comuns sejam dias onde o Senhor vai transformar o nosso coração, a nossa mente, quem nós somos, que assim seja a nossa vida. Não deixe que o nosso coração se engane achando que viver coisas extraordinárias é aquilo que nós podemos contar e as pessoas vão abrir os olhos e falar: nossa, é incrível o que você está vivendo. Não deixe que o nosso coração se engane, que a gente possa olhar para a rotina e para o dia a dia e ver a preciosidade que o Senhor tem para derramar sobre a nossa vida nesses dias. Que o Senhor, nesses dias comuns, Pai, faça com que relacionamentos sejam restaurados, que famílias sejam restauradas, que pecados sejam vencidos, que a gente se aprofunde no Senhor, que a gente possa encontrar mais de Ti, que a gente cresça a nossa paixão pelo Senhor, que a gente possa ajudar as pessoas nesses dias comuns, Pai. Derrame sobre nós, Pai, derrame sobre nós uma maneira de enxergar completamente diferente do que a gente ouve que as pessoas dizem. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ter nosso coração aberto e abrir os nossos olhos todos os dias pela manhã e pensar mais uma vez: a misericórdia de Deus renovou sobre mim, mais uma vez eu tenho um dia para viver da maneira que o Senhor deseja, mais uma vez eu quero fazer o que eu tiver para fazer hoje, seja um dia normal, mas eu quero fazer da maneira que o Senhor deseja que eu faça. E Deus, me mostre o que o Senhor tem para falar comigo hoje, me mostre o que o Senhor tem para me ensinar nesse dia, me mostre o que o Senhor deseja me revelar nesse dia, Deus. Seja olhando para o pássaro, lavando a louça, varrendo a casa, seja o que for, Deus, Senhor, fale comigo nesse dia comum, que eu veja as preciosidades nesses dias ordinários, Pai. Que Teu Espírito Santo nos ajude nisso, Pai. Em nome de Jesus. Amém.